Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou o Danilo Rattori e vindo aqui chorar um pouco mais, né? Falar um pouco mais das nossas mágoas, dos nossos sofrimentos. Só porque hoje circulou, na verdade, desde ontem de noite, tá circulando uma imagem mostrando o ranking assim, de pontuações dos times do Santos a cada temporada no Campeonato Paulista. E eu já estava com uma ideia de fazer um vídeo falando sobre o desempenho horroroso do Santos nessa gestão Rueda. Então eu vou falar um pouco sobre alguns dados aqui que a gente consegue averiguar pelo desempenho muito ruim do Santos. Mas antes, peço sempre, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, deixa o like, compartilhe, comente aí, diga, deixe seu desabafo, enfim, com esse time do Santos que é muito ruim. Mais uma vez, a gestão Rueda que se elegeu, deixando muito claro que não sabia nada de futebol, isso nós podemos confirmar, mas que arrumaria a casa, isso eu tenho as minhas dúvidas. Teve muito apoio nesse sentido, eu acho, no começo, mas agora já é bastante questionada. E eu tô aqui com as tabelas somadas do Paulistão, foi isso que o pessoal divulgou, achei muito interessante. Aqui eu tô com a do Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro. Na verdade, ele não deveria contar totalmente, né? Teve o período do Odílio também, que foi bem pior, mas de qualquer forma, ele era o presidente eleito. Então tá aqui de 2010 a 2014. O Santos conseguiu 240 pontos, foi o time que mais pontuou no Paulistão, seguido de São Paulo com 195, Palmeiras com 178, Corinthians com 173. Seguimos então para Modesto Roma Júnior. Corinthians em primeiro com 100 pontos, Santos em segundo com 97, Palmeiras em terceiro com 87, São Paulo em quarto com 77. Palmeiras 87, São Paulo 77. Passamos para Pérez, o presidente impeachmentado. O Rolo acabou não disputando, né, como presidente o Campeonato Paulista. As Palmeiras em 88, primeiro com 88, Corinthians em segundo com 79, Santos em terceiro com 72 e São Paulo em quarto com 58. Então aí nós temos uma queda sucessiva. Santos em primeiro, naquele período em que o Santos foi tricampeão, 2010, 11 e 12. 13 ainda chegou na final. 13 e 14 chegou na final, se não me engano, né? Foi. 13 e 14 ainda chegou na final. E aí 15 campeão, 16 campeão, 17 começa aí essa desgraceira. E aí 18, 19 e 20, antes que o Santos foi sendo eliminado no mata-mata, então já uma queda de rendimento. E aí a gestão de André Rueda. Bom, Palmeiras em primeiro com 84, São Paulo em segundo com 80, Corinthians em terceiro com 66, né? Somando 2021, 22 e 23 até agora. E aí, depois dos três grandes, Bragantino em quarto, Mirassol em quinto, Inter de Limeira em sexto, Botafogo de Ribeirão Preto em sétimo, Ituano em oitavo, Santo André em nono, Guarani em décimo, Ferroviário em 11º, Santos em 12º, ele é o último colocado dentre os clubes que jogaram as 3 edições. Então note que tirando os clubes que foram rebaixados ou em 2020 não jogaram em 2021, então só tem 22 e 23, supondo que tenham voltado, ou foram rebaixados em 2021 e voltaram, tipo São Bento, assim, que não jogaram em 2022, e os que foram rebaixados no ano passado e não estão jogando esse ano, o Santos é simplesmente o pior time dentre os que jogaram as 3 edições. É o que menos somou pontos. 36. E aí eu fiz aqui uma tabela, porque eu tinha lido uma outra informação. Dos últimos 34 jogos do Campeonato Paulista, que são exatamente essas 3 edições, o Santos venceu 8 de 34 jogos. Isso quer dizer que o Santos, em 34, 3 vezes 3, 9, então em 102 pontos disputados, acho que é isso, o Santos conseguiu 36 pontos, de mais de 100 pontos. Um desempenho realmente horrível. E aí muita gente comentou já, o Santos nesses 3 anos conseguiu uma vitória fora de casa, que foi aquela vitória contra o Corinthians do time do Carille,
Aquele Corinthians que queria porque queria derrubar o Silvinho, e só isso explica o Santos ter saído perdendo no começo do segundo tempo com o gol do Jô e ainda conseguir a virada. No mais, foram apenas vitórias em casa. O Santos que incrivelmente venceu o Ituano 2 vezes, uma em casa, as duas em casa, né? Que dessa vez joga com o Ituano fora, mas venceu as duas em casa. O Ituano, que é um time que incomoda bastante o Santos, venceu a Inter de Limeira uma vez em 2021, o São Bento para conseguir escapar do rebaixamento. Ano passado venceu o Corinthians fora, o Ituano em casa e o Água Santa para escapar do rebaixamento, 3-2. E esse ano venceu o Mirassol, né? O primeiro jogo do campeonato, e o São Bento naquele jogo sofrido. Então, Ituano 2 vezes, Água Santa que a gente já não conseguiu vencer esse ano, Inter de Limeira, Mirassol, foram os times que o Santos conseguiu vencer. Lembrando, se vocês lembrarem, inclusive, como é que foram essas vitórias, né? Não foi nada assim maravilhoso. A Inter de Limeira foi um gol eu acho que foi do Bruno Marques no último minuto, um jogo assim que o Santos não jogou bem também. Esse do Ituano que foi 2-1, eu não me lembro direito. Teve o outro do Ituano que foi com o gol do... Esse do Ituano foram 2 gols de velocidade, se não me engano, de contra-ataque. Era o time do Olan ainda, de 2021. O Dante de Limeira acho que ainda era o Olan. E aí o São Bento já era o Marcelo Fernandes e o Bustos entrar. Isso? Isso. Não, o Diniz entrar. O Diniz entrar, né? O Bustos foi no ano passado. O Corinthians foi o Carille. O Ituano em casa foi... Acho que era o Carille ainda, que foi o gol do chinês, né? Do Goulart. O Água Santa já era o Fabião Bustos. E aí o Mirassol e o São Bento agora com o Odair Helma. Nesse meio tempo o Santos empatou 12 vezes e perdeu 14 vezes. Empatou com o Santo André, time que o Santos pega agora, em 2021. Santo André, Ferroviária, Botafogo e Bragantino. Ferroviária e Botafogo de Ribeirão Preto em casa, 1-1 e 0-0. Bragantino fora, aquele jogo que o Santos, se tivesse vencido esse jogo, teria se classificado. Depois pegou Palmeiras e São Bento, mas foi o jogo em que o VAR achou um impedimento que para mim não existiu, num golaço do Jean Mota. O Santos acabaria se classificando esse ano, de passagem. Empatou com o Santo André também, né? Jogando fora de casa. Ano passado empatou com a Inter de Limeira 0-0, jogo muito ruim. O Guarani, se não me engano, o gol do Bauer, mas depois um pênalti. Eu não lembro se ele foi um pênalti meio mais ou menos assim. O São Bernardo em casa começou ganhando, se não me engano, o gol do Marcos Leonardo, ele tomou empate. Novo Horizontino em casa foi o jogo do Carnaval. O Santos conseguiu essa proeza de empatar com o Novo Horizontino em casa. E Ferroviária, que foi aquele 3-3 que o Santos estava perdendo até o último minuto. O Léo Batistão marca um gol bastante importante, que o Santos teve mais 3 gols que foram anulados. E esse ano já empatou com o São Bernardo fora, arrancou o empate no último minuto. E Água Santa e Ferroviária em casa, 1-0 contra a Água Santa, 1-1 contra a Ferroviária, saindo perdendo contra a Ferroviária. E aí no rol de derrotas, né, nós temos então que o Santos conseguiu vencer um clássico no Campeonato Paulista, disputou 8, né, porque ainda não disputou o 9, mas disputou 8 clássicos. Ganhou 1, empatou nenhum e perdeu 7. Com isso, são 3 derrotas para o São Paulo, 3 derrotas para o Palmeiras e 1 derrota para o Corinthians. Vai jogar ainda com o Corinthians em casa na penúltima rodada. O São Paulo, inclusive, o Santos conseguiu a proeza, assim, né, o marco de ter o retrospecto de tomar 10 gols e marcar um gol em 3 jogos. O Santos perdeu de 4-0, 3-0 e 3-1. Então o Santos tomou 10 gols do São Paulo e marcou só um gol. Contra o Palmeiras perdeu de 3-2, de 1-0 e de 3-1. Nesse meio tempo também perdeu para Ponte Preta e Guarani. A Ponte Preta que está rebaixada, inclusive, senão estaria melhor que o Santos nesse rolê. Perdeu para Novo Horizontino, Corinthians uma vez, aquele 2-0 que derrubou não, né, que o Olan saiu. Perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto em casa, 1-0. Perdeu aquele jogo do Mirassol, que foi o último jogo do Carille. E para o Palmeiras fora, 1-0, que foi o começo do Bustos, que é aquele jogo que o Velasquez dá a voadora no Rony, se eu não me engano, e é expulso. Então, assim, o retrospecto do Santos é realmente assustador, e eu acho que,
muitos torcedores, muitos jornalistas falaram da falta de senso de urgência, é você simplesmente olhar esse retrospecto e não fazer nada, assim. E achar que tá normal, ou que jogar bem contra a Ferroviária vai se classificar, ou que os resultados vão acontecer, é só acreditar, que nem o Odair Helman costuma bater na tecla que acredita. Então, a gente consegue ter aqui uma noção exata de como esse time do Santos é terrível. Eu não fiz a conta da estatística geral de gols. Vou fazer uma conta rápida aqui. O Santos tomou 50 gols e marcou 36. Então, um saldo aí de menos 14. Tenebroso, assim, é bizarro. Não, uma coisa interessante, inclusive, que o Santos, em quase todas as vitórias, ainda assim tomou gol. Só conseguiu um 2-0 uma vez. A maioria dos resultados é 2-1. 2-1 com o Ituano, 2-1 com o Inter de Limeira, 2-1 no Corinthians, 2-1 no Ituano de novo, 2-1 no Mirassol esse ano. Aí conseguiu um 1-0 algumas rodadas atrás e o 3-2 contra o Água Santa, que salvou o time do rebaixamento. Falo tudo isso por quê? Porque o Santos precisa urgentemente colocar os contratados em campo, precisa mudar essa situação, porque uma hora o Santos vai conseguir ser rebaixado. De novo, o Santos é o pior time dentre todos os que não foram rebaixados ou que não vieram da segunda divisão do Paulista nesses últimos 3 anos. Então, uma hora vai acontecer se o Santos não melhorar urgentemente essa perspectiva. O que fica de consolo, talvez seja um consolo, é que com um pouquinho de esforço, assim, o Santos conseguiria pelo menos classificar. E aí, se classificando, poderia talvez ir para a Copa do Brasil. Porque em 2021, o Santos conseguiu, com uma campanha de 5 derrotas, 4 empates e 3 vitórias, chegar na última rodada precisando, podendo talvez se classificar, acabou não classificando, mas teria se classificado com 2 pontos a mais se tivesse ganhado o Bragantino. Claro que, enfim, esse ano vai ser mais difícil por causa do Red Bull, tá no mesmo grupo e tal, mas é viável, inclusive, pensar na classificação, só que precisa jogar melhor, precisa agitar, precisa ter um fato novo, enfim, não sei. O Odair precisa mudar as coisas que ele vem jogando errado, ele não pode continuar batendo no tecla do 4-2-4. Se tiver que colocar 3 zagueiros, tem que colocar 3 zagueiros, ele precisa colocar gente no meio de campo. E, enfim, meio de semana, o Santos enfrenta o Santo André fora de casa. Lembrando, o Santos só ganhou um jogo fora de casa, foi um clássico, mas foi um jogo em que o outro time queria, porque queria derrubar o treinador. Tirando isso, o Santos só ou teve empates ou teve derrotas fora de casa. Então, se o Santos quiser sonhar com alguma coisa melhor nesse futuro, precisa vencer o Santo André. Não será fácil, mas o Odair Helman, o Falcão, precisa olhar essa tabela, esse retrospecto, essa colocação terrível do Santos. E se o Odair realmente quer tirar os 2 anos da discussão, deixar eles para trás, ele precisa chacoalhar o time, ele precisa mudar o que ele vem fazendo de errado, o que não vem dando certo, para que de fato o Santista consiga esquecer. Porque para esquecer esses 2 anos é com resultado, não vai ter outro jeito. Não vai ser um futebol um pouquinho melhor que nem foi contra o São Bento ou contra o segundo tempo da Ferroviária, assim, que vai fazer o Santista e o jogador esquecerem esses últimos 2 anos. Então, esse jogo contra o Santo André ganha muita importância. O Santos joga quinta-feira, às 7h30 da noite, em Bruno José Daniel. Falaremos mais desse jogo amanhã aqui no canal Meninos de Fora da Vila. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Muito obrigado a todos que acompanham o canal. Muito obrigado a todos que estão inscritos, né? Continuam inscritos mesmo com essa coisa tenebrosa que é o Santos Futebol Clube. Se você não é inscrito, se inscreve dessa força, deixa o seu like, compartilhe. Estamos aí com 1.009 inscritos. Com mais um a gente chega a 1.010. Já aparece 1,1 lá na página. Então se inscreve aí, dá essa força. E no mais, compartilhe, deixe seu like e comente o que é que você tem a dizer sobre esse retrospecto horroroso do Santos Futebol Clube. Obrigado a todos. Pra cima deles. Abraço!